Olá pessoal, hoje eu quero desenvolver a crônica aqui sobre o verdadeiro filósofo da direita brasileira. Nós estamos todos acostumados, já sabendo que o guru da família Bolsonaro é um tal de Orvalho de Carvalho, que além de ser astrólogo, que é uma coisa legal, se autodenomina filósofo e é, na verdade, um influenciador digital de política, da direita conservadora. O verdadeiro filósofo da direita brasileira é Denis Rosenfield, que afirma coisas assim: ó, Bolsonaro não venceu a eleição por representar a direita. Ele é a extrema-direita. É que houve uma aglutinação da direita nele porque o PT tinha de ir embora do governo. Aliaram-se a Bolsonaro a direita liberal e a conservadora, incluindo os militares e os evangélicos. Hoje a polarização mudou entre Bolsonaro e outro setor da direita. O PT desapareceu. Denis Rosenfield deu uma entrevista na Zero Hora do final de semana passado, agora, onde ele é apresentado como defensor do liberalismo e que foi o conselheiro do ex-presidente Temer, e como sendo um crítico tanto do PT como do Bolsonaro. O filósofo é tido como um privilegiado espectador dos bastidores do poder, que circula com desenvoltura na cúpula empresarial, jurídica e da mídia do país. Frequenta a casa do general Vilas Boas, o principal conselheiro de Bolsonaro na caserna. Rosenfield revelou na entrevista que o Temer teve a ponto de renunciar no episódio da JBS, mas depois conseguiu equilibrar apoios para ficar na presidência até o final do mandato. Denis Rosenfield, só para a gente saber quem é fundador do Instituto Milênio, IMIL, criado para difundir a visão do mundo liberal, situado na direita do espectro político. O IMIL conta com o apoio de importantes grupos empresariais e dos meios de comunicação de massa, que são seus mantenedores, visando influenciar a sociedade brasileira através de seminários e palestras para todo o país do seu ideário de liberalismo. Denis Rosenfield realmente é um filósofo. Ele é professor de filosofia na URGS e eu fui aluno dele na disciplina de História da Filosofia Moderna, com quem estudei Hegel. O cara da dialética do senhor e do escravo, que diz que o senhor depende do escravo, que o senhor é escravo do escravo. Sem escravo, ele não é senhor de ninguém. Foi quando eu me tornei um hegeliano, como o Karl Marx era, para desencanto do professor Rosenfield, pelo menos em tese. Denis Rosenfield reconhece que Lula fez um excelente governo no primeiro mandato. Palocci foi um dos melhores ministros da Fazenda do país. Palocci era um liberal. Hoje o PT não tem nenhuma bandeira, não se renovou, tampouco valorizou seus inúmeros aspectos positivos de antigamente, como a ampla democracia interna. Olha só. Você pode não gostar daquele assembleísmo, mas tinha discussão e decisão coletiva. Mas o PT exagerou na dose do politicamente correto, que com isso os evangélicos se fortaleceram como uma força política, porque não aguentavam mais o politicamente correto. Hoje o PT é um partido monocrático, é só o que o Lula mandar. Para o PT é melhor o Lula preso. Para Rosenfield, Bolsonaro segue os teóricos nazistas que dividem a política entre amigos e inimigos, baseando seu governo na eliminação dos inimigos. Primeiro os reais, Lula e o PT, depois os ficcionais, os comunistas, que agora envolve até o Moro. Ele segue uma pulsão de morte. Com a demissão do Moro, ele destruiu sua própria narrativa de combate à corrupção para favorecer os filhos de uma investigação da Polícia Federal, dividindo a base bolsonarista. Moro se tornou alternativa de poder e pode rachar o apoio militar de Bolsonaro também. Tudo são palavras do filósofo da direita. Quando a pandemia chegou, a economia do governo Bolsonaro já estava caindo. O problema do Guedes nessa crise do Covid-19 foi que ele não soube contemplar as medidas provisórias com tempo determinado
Ele hesitou e ficou fora do processo. Acabou aceitando os auxílios emergenciais para as pessoas e empresas com relutância, e por isso não teve protagonismo. Como o Brasil exigia protagonismo, Guedes enfraqueceu a ala liberal no governo Bolsonaro. Os investidores estrangeiros já não estavam botando dinheiro antes. Como vão botar agora com essa instabilidade política e econômica toda? Eu estou pessimista, diz o Rosenfield. Rosenfield revela seu voto no Bolsonaro desde o primeiro turno, mas se diz estupefato pela forma como o capitão conduz os destinos do país. Não se arrepende de ter feito campanha para ele, mas hoje advoga uma espécie de interdição do presidente, a ser conduzidas pelos generais de terno que despacham no Planalto. O Bolsonaro pode até continuar, mas ficaria sem poder nenhum. O Brasil não aguenta mais 2 anos e meio de Bolsonaro. Ele está desmoronando, a não ser que se converta à racionalidade. Olha só. Prendendo os filhos em casa e se livrando dos ministros ideológicos e além dos incompetentes. Mas o seu caráter belicoso e de sua família não conduzem a isso. O Fernando Henrique foi hábil. Ele sugeriu que o presidente seja renunciado. Quem poderia renunciá-lo? O Exército. Basta retirar o apoio numa saída coletiva do governo, poderiam forçá-lo a renunciar. Se os militares disserem que de maluquice tem limite, o presidente ficaria pendurado só na família. Essas são as palavras do filósofo Denis Rosenfield, o verdadeiro filósofo da direita brasileira.